Vamos olhar agora para alguns detalhes e para a composição do cabeçalho TCP. Então esse aqui é o mesmo tráfego que foi gerado no vídeo anterior, né, que a gente fez os testes de comunicação entre um cliente e um servidor. Se a gente seleciona um pacote aqui nessa lista, abre os detalhes dele aqui embaixo. Então aqui a gente tem as várias camadas da rede. Cada camada adiciona alguns cabeçalhos para conseguir trabalhar e prover os serviços típicos daquela camada. Então, supostamente teria aqui a camada Ethernet. Na verdade, isso aqui não significa muita coisa, porque isso aqui é uma rede virtual, não é uma rede física. Em cima a gente tem o protocolo IP. E em cima do protocolo IP a gente tem o TCP. Se a gente expandir aqui, a gente consegue ver os detalhes do cabeçalho TCP. O cabeçalho TCP é composto por esses bytes aqui que ficam em destaque lá embaixo quando eu clico em Transmission Control Protocol. E aqui a gente pode também clicar embaixo e ver o que um certo conjunto de bytes quer dizer. Então eu posso selecionar ou aqui em cima ou aqui embaixo e ele mantém sincronizado a seleção. Então esses primeiros 2 bytes são a porta de origem. Os próximos 2 bytes são a porta de destino. Aqui é importante notar que os números são sempre representados em Big Endian. Tá? Então, por exemplo, aqui 7000 em hexadecimal é exatamente 1B58. Depois da porta de origem e da porta de destino, vem um número de sequência, que é de 4 bytes, 32 bits. É interessante notar aqui que, apesar de no resumo o número de sequência estar como 0, aqui ele tem um valor, diferente de 0, um valor até bastante grande, né? Que é 9F0099A, ou em decimal esse valor aqui. Por que isso acontece? Então, quando a gente estabelece uma conexão, o sistema operacional sorteia um número de sequência. Então, apesar dele aparecer aqui como 0, na realidade ele não é 0. Ele até poderia ser 0, mas não é indicado que ele comece com 0. É indicado que ele comece num número que seja difícil de prever. Por quê? Bom, isso é uma medida de segurança para que, no caso de um ataque conhecido como IP spoofing, que seria você colocar no correio uma carta fingindo ser outro remetente, seja difícil você injetar dados no meio de uma conexão que já está estabelecida. Então, se a gente quer fazer um ataque e se colocar no meio de uma conexão entre 2 outras pessoas, a gente tem que estar no meio da rota. A gente tem que receber os pacotes que o A manda para o B e os pacotes que o B manda para o A. Não tem como a gente fazer esse tipo de ataque se a gente estiver fora da rota, se a gente conseguir simplesmente injetar pacotes na rede. Então, para dificultar esse tipo de ataque, é realizada aqui essa questão de sortear o primeiro número de sequência. Depois disso, todos os números de sequência do cliente para o servidor são mostrados aqui, na verdade, o número de sequência que foi enviado menos esse número inicial. É isso que o Wireshark mostra aqui. Da mesma forma, todos os acknowledgement numbers do servidor para o cliente são mostrados como o valor que eles têm subtraído desse. A mesma coisa acontece com o primeiro número de sequência do servidor para o cliente. Ele também é sorteado, ele não tem correlação nenhuma com o número de sequência que é enviado do cliente para o servidor. É um sorteio totalmente independente. E o Wireshark aqui vai mostrar valores que, na verdade, são os valores reais subtraídos desse número, para todos os números de sequência que são mandados do servidor para o cliente. Da mesma forma, os acknowledgement numbers do cliente para o servidor são subtraídos também desse número. Poxa, se eu quiser desabilitar isso, tem como? Tem. A gente pode clicar aqui com o botão direito, Protocol Preferences, e aqui a gente pode desmarcar Related Sequence Numbers. Aí a gente vai ter o valor exatamente como está no pacote, só que fica muito difícil de ler.
por isso que essa opção é a opção padrão. Eu vou colocar aqui de volta. Então vamos continuar acompanhando 32 bits de sequence number. Depois a gente tem mais 32 bits de acknowledgement number. E depois a gente tem 1 byte que contém as flags. Cada flag tem um único bit. Os primeiros 3 bits os bits mais significativos, né? Os 3 bits mais significativos desse byte não são usados para nada, não tem significado definido no protocolo. E depois a gente tem vários bits aqui, sendo que a maioria deles a gente não vai discutir nem utilizar no trabalho, porque não são essenciais para o funcionamento de uma implementação básica do TCP. Quais que são os bits mais importantes? O bit de SYN, que a gente viu no vídeo anterior, se ele tiver setado, indica uma intenção de iniciar uma nova conexão. O bit de FIN, que a gente viu também que se tiver setado, significa a intenção de finalizar uma conexão. E o bit de acknowledgement, que se tiver setado, significa que esse campo aqui contém um valor válido. Se ele não tiver setado, por exemplo, nesse primeiro pacote aqui de quando o cliente pediu para estabelecer a conexão, significa que esse número aqui deve ser ignorado, ele não contém um valor válido. Em geral, ele está sempre setado, aí, tirando essa situação especial, né? Um outro bit que seria interessante seria esse bit de reset. Para que ele é usado? Ele é usado, por exemplo, quando a gente vai fazer uma conexão e o sistema operacional não acha nenhum programa escutando na porta que a gente solicitou. Nesse caso, das duas uma, ele pode ou informar explicitamente para o cliente, responder para o cliente informando que a porta está fechada. Para isso ele manda uma resposta com um bit de reset setado. Tem um exemplo disso aqui mais para baixo. Aqui seria uma conexão depois de ter fechado o programa, a porta não está mais aberta. Nesse caso ele manda uma resposta com bit de reset setado. Mas ele também é usado em outras situações. Ele é usado, por exemplo, quando o programa morre inesperadamente e daí não existe mais a possibilidade de fechar a conexão de uma forma limpa. Aí, nesse caso, é enviado uma notificação de que a conexão foi resetada com esse bit setado. E daí a outra ponta recebe, se ela for fazer um receive desse socket, ela recebe um erro, que é o eConReset, que se a gente pegar esse erro como string, vai estar escrito algo do tipo connection reset by peer. Então isso pode acontecer num fechamento brusco de conexão, que não foi um fechamento limpo, ou pode acontecer devido a tráfego mal formado, que a outra ponta não entenda. Ela pode optar por resetar a conexão. Então vamos prosseguindo. Em qual byte que a gente estava mesmo? A gente estava aqui nas flags. Na verdade são 2 bytes, desculpa. São esses 2 bytes aqui, A002. Depois a gente tem mais 2 bytes, 16 bits, que são a janela de recebimento, que a gente viu lá nos slides teóricos. Isso que significa basicamente o espaço em buffer que tem disponível para essa ponta receber dados. Então, se esse valor cair para 0, a outra ponta, né, que não é a ponta que está enviando esse pacote, a ponta que vai receber esse pacote, ela entende que ela tem que pausar qualquer envio de dados até que seja enviado um outro pacote que tem espaço na janela de recebimento. Depois a gente tem o checksum. O checksum é calculado como uma espécie de uma soma de todos os conjuntos aqui de 16 bits desse pacote. E daí ele é verificado sempre que a gente vai receber para
saber se o pacote foi corrompido ou não no meio do caminho. A gente só tem um pequeno detalhe que o Linux desabilita o uso desse campo em algumas condições. Então aqui, por exemplo, nesse caso que a gente está usando a interface de loopback, que é a comunicação do computador com ele próprio, para ganhar tempo e não ter que calcular esse campo, o Linux coloca aqui um valor qualquer e na hora de receber ele simplesmente ignora. Mas em condições ideais esse valor é utilizado, tá? Quando a gente usa uma rede de verdade, não uma rede virtual. Ele vai ser sempre calculado pelo sistema operacional? Não, às vezes ele vai ser deixado com um valor qualquer e o sistema operacional vai deixar a cargo do hardware calcular esse valor, porque existem algumas placas de rede que conseguem calcular esse valor em hardware. Então tem essas exceções que na prática a gente tem que estar atento. Depois tem um outro valor de 16 bits que é o Urgent Pointer. A gente também não vai utilizar isso aqui, mas basicamente é uma forma da gente mandar dados out of band. O que significa isso? Às vezes a gente está mandando um fluxo de dados que é muito grande, tem lá vários megabytes ou até vários gigabytes de dados. Tem um monte de dados em fila para serem enviados, mas a gente quer mandar um dado urgente com uma certa notificação, por exemplo, e quer passar à frente na fila. Isso é feito usando os dados out of band, que a gente chama. Como que isso é feito? É setada essa flag de urgent aqui nas flags, e esse ponteiro é setado para dizer que a partir de certo ponto do pacote vai ter os dados urgentes. Isso é enviado de outra forma para o processo que está com o socket aberto. Ele não é enviado para o receive. Ele é enviado por meio de um sinal especial. Isso é extremamente pouco utilizado. Acho que o único protocolo que eu conheço que utiliza isso é o Telnet, que é um protocolo antigo para acessar servidores que não suporta criptografia e hoje é muito pouco usado. Até tem bastante equipamento que suporta o Telnet, mas se incentiva que ele seja usado só em rede local, tá? Justamente por ele não ter criptografia. Depois tem campos de opções que são opcionais e aqui pode ter várias especificações interessantes que não são requeridas da gente implementar numa implementação básica do TCP, mas que são importantes para o funcionamento do TCP ficar mais eficiente. Por exemplo, algo muito interessante que tem nesses campos de opções é o tamanho máximo de segmento. Isso é interessante pelo quê? As camadas de enlace, as tecnologias que são usadas para criar os links entre diferentes equipamentos da rede, geralmente eles têm uma limitação de quantos bytes eles conseguem colocar em um quadro. E daí se a gente for subtraindo o tamanho dos cabeçalhos, né, por exemplo, protocolo Ethernet e protocolo IP, a gente vai chegar num tamanho máximo de segmento que a gente pode ter dentro do TCP para a gente não exceder esse tamanho máximo de quadro. Isso é o que a gente chama de tamanho de segmento máximo. E é importante a gente obedecer esse tamanho de segmento máximo, porque senão o nosso pacote ele pode ser ou descartado ou fragmentado no meio da rede. A gente vai ver mais detalhes sobre isso quando olhar o protocolo IP. Mas isso aqui é importante para a gente não ter esse problema de ter pacotes sendo descartados ou fragmentados na rede. No caso da fragmentação, isso daí reduz bastante o desempenho. Tá? Então isso aqui é uma forma de uma ponta informar a outra esse tamanho máximo. Aqui é um valor extremamente grande porque isso é uma interface de loopback. Tá? Então são cerca de 65 kilobytes que a gente pode ter num segmento, que é um valor extremamente alto. Então o normal é que isso aqui seja em torno de 1 kilobyte, tá? 1000 e poucos bytes, na maioria das tecnologias que a gente tem de camadas de enlace.